Livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Eu quero ler essa história com você. No Antigo Testamento, 2 Samuel, a partir do capítulo 9, versículo 1, vai narrar uma história tão bonita, tão linda. Vai dizer o seguinte, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia ou aqui no telão. Um dia, Davi perguntou: será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Guarda esse nome aqui, Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos para a casa do seu senhor, para que tenham de comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordenar a este servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições na mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Amém? Que história que nos marca. Ao lermos uma história como essa, duas perguntas vêm ao nosso coração. Quantas histórias começam tristes e terminam felizes? Aqui é uma história assim, que começou triste, mas terminou feliz. Quanto tempo esperamos por uma resposta do Senhor? Aqui está. Você verá que nessa palavra de Mefibosete, isso aqui é a prova viva que Deus não se esquece dos seus filhos. Porque é uma história marcada por tragédias, é uma história marcada por frustrações, é uma história marcada por dor. Mas, no entanto, ela nos ensina que não é como começamos, é como vamos terminar de acordo com a bênção do Senhor. Sabe, por isso não importa hoje aquilo que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando hoje, porque o teu problema hoje pode ser o seu testemunho de amanhã. O teu choro hoje pode ser o motivo da alegria, da vitória que virá amanhã. Não é assim que a Bíblia diz? Que o choro dura a noite, mas a alegria vem? Essa história de Mefibosete é uma história que começa com dor, é uma história que começa com sofrimento. Ao nascer, Mefibosete, ele não teve o colo de sua mãe, ele não teve o carinho de sua mãe. Isso porque ao nascer,
Mefibosete, ao nascer, a sua mãe morreu logo após o seu nascimento. O seu pai, Jonatas, que era amigo de Davi, era muito apaixonado por sua esposa. E por causa disso, começou ali, desde o nascimento, a rejeitar Mefibosete. Mefibosete então passou a ser cuidado por babá, por uma ama, por uma cuidadora. Seu pai, Jonatas, era um guerreiro, lutava sempre ao lado de Saul. Até que uns dias, os dois foram mortos em combate. Ao saber desse fato, que ambos estavam mortos, a babá pegou Mefibosete no colo e saiu correndo. Só que na correria, na pressa de fugir, ela tropeçou, caindo por cima da criança, quebrando as duas pernas da criança. E a partir daquele momento, Mefibosete se tornara aleijado, paralítico. Agora a gente começa a ver a história de sofrimento. Um menino que não tinha mãe, um menino que se tornara órfão de pai. O seu avô tinha morrido também. E na fuga, a sua babá tropeçou, os faz ser paraplégico, faz ser um aleijado, fazendo com que Mefibosete não andasse mais. Ao seguir nessa fuga, logo depois, Mefibosete foi para uma terra chamada Lodebar. Lodebar é conhecida como terra do esquecimento, terra onde não há pasto, terra desértica, uma terra estéril, onde havia sequidão, onde havia miséria, cujos habitantes daquela região eram muitas pessoas doentes, mendigos. Tinha até um leprosário lá, onde os leprosos, quando tinha tal doença, eram enxortados para Lodebar, para que lá morresse. Foi lá que Mefibosete foi morar, nessa terra de esquecimento. Foi lá que Mefibosete ficou, esquecido. Quantos de nós talvez não já orou, já falou, perguntou, praquejou mesmo, murmurou: Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu da minha vida. Quantos de nós já não falamos para Deus, parece que a gente não tem mais valor para Ele. Quantos de nós já não desafiamos a Deus: se o Senhor me ama, prove o seu amor, pedindo a Deus prova do seu amor. Parece que Deus nos fez como Mefibosete, parece que nascemos para sofrer, parece que nascemos para viver uma vida, sabe, de sofrimento, de dor e de lamento. E quantos de nós não estão como Mefibosete, largados, esquecidos em Lodebar, vivendo na miséria de uma vida que nem sei se posso chamar de vida, dia após dia, uma vida de adversidade, uma vida de feridas, uma vida carregada de traumas. Era assim Mefibosete. Mefibosete, por tudo aquilo que ele estava passando, órfão, rejeição, paralisia, sabe, tudo aquilo que aconteceu, e morar numa terra estranha, uma terra que não era uma terra que manava leite, era uma terra esquecida, cheia de pessoas doentes, deploráveis. Era lá que Mefibosete começou a viver. E nisso, ele vai se lembrando daquilo que ele passou na sua vida, as suas feridas e os seus traumas. Quem aqui não carrega um trauma? A gente sabe que um trauma, na verdade, é uma ferida em nossa alma. Eu não sou psicólogo, mas quem estuda psicologia sabe que um trauma na vida de uma pessoa é tão forte que promove uma interferência, ou seja, aquela pessoa não consegue mais prosseguir, não consegue mais ter ação, aquela pessoa não consegue mais ter resposta, aquela pessoa não consegue mais mudar o rumo da sua vida, ela fica perdida, fica paralisada por causa de um trauma. Quando a gente olha para Mefibosete assim, os traumas que ele passou, as feridas que ele passou, que iniciou logo na sua infância. No capítulo 4 de 2 Samuel, onde narra a história da sua queda, da sua vida que foi ali paralisada, a gente pode ver logo o trauma físico, claro. Mefibosete agora não poderia mais andar. Mefibosete agora não poderia mais ser um guerreiro valente. E geralmente os príncipes de Israel eram guerreiros valentes, lutavam sempre na batalha. Você vai ver Saul e Jonatas, você vai ver Davi e os seus filhos lutando em batalha. Então, mas Mefibosete não conseguia, porque ele não conseguia ficar em pé, ele não andava, ele não poderia erguer uma espada. Então,
O primeiro trauma que Mefibosete passou foi um trauma físico. O trauma físico que paralisou a sua vida, que estancou a sua vida. Muitas pessoas até hoje vivem traumatizadas por um trauma físico. Talvez o seu cabelo não é tão liso como o da pessoa que está do seu lado. Talvez a sua cor não é uma cor agradável que o mundo quer que seja. Talvez o seu nariz não é de acordo com os narizes das pessoas. O seu corpo não é o corpo daquela modelo. Talvez você não tenha a altura que todos desejam ter. E pessoas cresceram traumatizadas por essas coisas físicas que nós nascemos. Olha aí a orelha de abano, olha aí o cabelo de pichain, olha o toquinho da marrajeg. São essas coisas que traumatizam a gente e paralisam a vida da nossa gente. E a gente se sente digno, a gente se sente desprezado, a gente se sente, rejeitado. E vamos carregando isso calado em nossas almas. A gente não consegue se envolver, a gente não consegue mudar o rumo, porque a gente começa a lembrar daquilo que nós somos. Eu não tive estudo, eu não tenho capacidade, meu pai e minha mãe não me deram cultura, não me deram inteligência, não estudei escola boa. E isso vai paralisando e vai causando na nossa vida um trauma que vai impedir a gente de viver algo sobrenatural. Só que o trauma físico de Mefibosete foi acompanhado de um trauma por uma notícia bombástica, uma notícia terrível. Seu pai morreu, o seu avô morreu. Quantas pessoas não estão presas a esses traumas porque perderam um ente querido? O marido que perdeu a esposa que perdeu o marido, se tornou viúva. Filhos que nunca conheceram o pai, filhos que nunca conheceram a mãe, se tornaram órfãos. Um pai que perde um filho, uma mãe que perde um filho. Até hoje eu me pergunto, quando um pai e uma mãe perdem o filho, que nome se dá? Qual o nome que se dá a um pai e uma mãe que perde um filho? Porque tamanha é a dor, não é natural. O natural é os filhos enterrar os pais. Mas aqui a gente vê um trauma familiar chegando na vida de Mefibosete. Uma dor mais forte, onde ele agora não pode estar mais com seus irmãos, não pode mais conviver. A sua mãe ele nunca conheceu, o seu pai é morto, o seu avô é morto, todos os seus irmãos agora são mortos. Agora vive esse trauma familiar. A vida dele não faz mais sentido. Quantas pessoas estão assim? Porque perderam um ente querido. Então até hoje perguntando por que Deus? Por que Deus? Existem vazios na nossa alma que só Deus preenche. Existem respostas nessa terra que não vamos saber conhecer e dar. Só vamos saber e conhecer quando estivermos diante do trono de Deus. Mas você está aí paralisado com a sua vida porque perdeu um ente querido. Eu sei, é terrível a ausência, a dor da saudade, a presença sim, mas a sua vida não pode parar por causa disso não. Deus tem um propósito, como foi pregado aqui no culto das 5. Tem muito mais para você viver. Tem algo novo acontecendo, mas você está traumatizado, está paralisado. Aí vem agora a dor emocional, vem agora o trauma emocional, porque as dores, o trauma físico, o ser coxo, tem um trauma familiar, não tenho mais ninguém. Agora vem o emocional, eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Veja, quando ele se apresenta ao rei Davi, quando Davi exerce de bondade, ele começa a dizer, como? Eu sou como um cão morto. Como um cão morto de tanto rastejar pelas ruas nojentas de Lodebar. Portanto, viver rastejando, olhando para o chão. Mefibosete se sentia como um cão. E como é que eu posso ser agraciado com essa bênção? Tem pessoas que é assim. Recebe um mimo, recebe um presente, recebe a bênção de Deus. Deus, eu não mereço, eu não sou digno. Ei, isso se chama graça. Isso se chama graça, isso se chama demonstração de amor e de carinho. Mas a gente se sente digno. Eu não sou digno dessas coisas. Eu sei que você é falho, que você é pecador, como eu também sou. Mas o sangue de Jesus nos cura, nos liberta, nos justifica. Qual pai? Jesus falou que o filho pedindo pão vai lhe dar pedra. Qual é o pai que faz isso? Que o filho pedindo pão e o pai vai lhe dar pedra.
assim não é o vosso Pai que está no céu, não. Então ele passa agora por esse trauma emocional. Eu sou um miserável, eu não presto, eu sou sujo. Mas eu falo disso aqui daqui a pouco, dessa parte aqui eu falo daqui a pouco, porque agora vem um trauma social. Tem um trauma social, a ferida social. Mefibosete é levado para Lodebar, a terra do esquecimento. Lá eu não recebo curtida, lá ninguém compartilha o meu story, lá ninguém se lembra de mim, lá eu sou um eterno desconhecido. Eu estou em Lodebar, um caminho, uma terra de esquecimento, destinada a pessoas miseráveis, doentes, pessoas imprestáveis. E foi nesse lugar, nesse cenário, que Mefibosete viveu por quase 20 anos. Quantas pessoas estão assim? Hoje trabalham, hoje tem até pessoas, é casada, vive, está aqui na igreja, mas a sua alma está presa em Lodebar, na terra do esquecimento, porque estão paralisadas pelas feridas que a vida nos traz, estão paralisadas pelas adversidades que a vida nos proporcionou. As suas almas estão em Lodebar e elas não conseguem viver a plenitude, elas não conseguem viver na alegria do Espírito. Quando um pastor, qualquer outra pessoa chega assim e pergunta, está feliz com Jesus? Para ela é terrível, porque ela tem que dizer que está bem, ela tem que dizer que está feliz, mas a alma está presa, a alma está amargurada, a alma vive uma prisão solitária, um cárcere que ninguém vê. É Lodebar. Ser esquecido é um dos piores sofrimentos. É só se lembrar. Quando chega o seu aniversário aqui e ninguém dá um feliz aniversário para você, como é que você se sente? Ninguém me ama. Não me deram nem uma mensagem de WhatsApp. É terrível ser esquecido. Mas a terra de esquecimento, Lodebar, é assim. Nos faz ser esquecidos para vivermos na mediocridade da vida que decidimos viver, porque escolhemos viver em Lodebar. Aí passamos então para a ferida, para o trauma espiritual, porque nós geramos por causa disso vários complexos. Se a nossa alma está ferida, a nossa fé não é exercida. Mefibosete passa uma ideia, passa como fosse uma história de escravidão. E quem vive ferido em sua alma, quem vive preso em Lodebar, não consegue ter uma vida vitoriosa. Sua vida sempre vai ser minguando. Um dia está bem, mas no outro dia, 2, 3, 4 dias, está cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, porque estão escravas por causa das suas feridas. Quantos homens eu já não aconselhei que por causa, da ansiedade, dos problemas da vida que passavam, tinham que dar uma fugidinha com um amante, com um e com outra, porque a mulher de casa não satisfazia. Eu digo, é escravidão, isso é pecado, não existe isso. Quantas pessoas, por causa da escravidão da sua alma, de feridas abertas, se jogam nas drogas, se jogam nas bebidas, se jogam numa vida fútil que não leva a nada, porque estão presas espiritualmente. Mefibosete dá a ideia assim, de uma pessoa que é presa espiritualmente, que anda se arrastando. Será que alguns de nós não estão assim? Andando, se arrastando na avenida da fé. E quanto a Bíblia diz que por causa do amor de Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós não vamos vencer, nós já somos mais que vencedores. E vencedores, vence o quê? Vencedor. Você já viu a palavra vencedor? Vencedor. Mas essas pessoas não conseguem, andam suas vidas se arrastando na avenida da fé, oprimidas, pensando, Deus não me ama, Deus me castigou, Deus levantou a sua vara de açoite contra a minha vida, e a minha vida é isso, é para sofrer. Mas olha para essa cena aqui no palácio, olha para essa cena aqui, diante do trono do rei, diante de tudo isso, de toda a frustração, de tudo aquilo que Mefibosete já viveu. O rei olha para aquele homem no chão, no meio da amargura, da sujeira que ele andava, mas o rei não vê aquilo que está aparente, o rei vê aquilo que está no oculto, no interior, e o rei vê um príncipe.
Assim é eu e você. Ainda que nós sejamos como os aleijados nessa mazela da vida, ainda que sejamos feridos, oprimidos, vivendo na mediocridade de Lodebar, ao chegarmos diante do Senhor, o Senhor não olha isso. O Senhor vê em nós graça, o Senhor vê em nós o sangue do seu Filho, o Senhor vê um príncipe, o Senhor vê uma princesa, um varão de Deus, uma mulher de Deus, a menina dos olhos do Senhor. Porque o Senhor não olha a nossa aparência, o Senhor vê o nosso coração. Por isso Deus não te vê como um derrotado, mas Deus te vê como um príncipe, como uma princesa. Aí surge uma pergunta: como você se vê? A nossa autoimagem é muito importante, porque muitas vezes essa autoimagem que nós temos é o retrato que nós levamos na mente daquilo que nós somos. Só que ela tem um efeito muito grande em nós. Sabe, eu creio que uma das razões dessa autoimagem miserável de Mefibosete, claro, porque ele era aleijado, se sentia indigno, perdeu sua família por tudo aquilo que ele viveu, e ele não conseguia se sentir digno de receber da bondade do rei. Você e eu não podemos ser fisicamente aleijados, mas muitas vezes, por causa das nossas falhas, por causa da nossa incapacidade, por causa das nossas fraquezas, nos tornamos aleijados diante do Senhor. Sabe, nós nos tornamos assim, e nós dificultamos tudo, porque Deus quer nos abençoar, mas a gente não pode, porque a gente carrega em nós essas mazelas. Deus não quer que a gente pare para olhar aquilo que nós fizemos no passado. Deus não quer que a gente fique parado olhando para os nossos pecados. Deus nos quer levar para a cruz, para que a gente venha se arrepender, para que a gente venha viver em novidade. Mas tem pessoas que quando olham para si mesmo, se vê assim: é só pecador. Eu sei que nós somos pecadores, mas eu aprendi algo que eu nunca esqueci. Eu guardo isso há mais de 20 anos. Eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou santo lutando para não pecar. Porque eu fui perdoado, eu fui justificado. Sim, eu peco, mas eu tenho a graça de me arrepender e o Senhor purificar do meu pecado. Por isso, eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou um santo lutando para não pecar. Nós precisamos ter essa autoimagem, que nós precisamos chegar diante de Deus e entregar tudo aquilo que é impuro, que é pecado, para que nós sejamos feitos conforme a imagem daquilo que Ele é. Ah, pastor, ninguém pode ser perfeito. Deixa eu abrir o texto para não dizer o texto errado. Mateus 5, 48. Ninguém pode ser perfeito. Jesus disse o seguinte: sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Como assim? Foi Jesus? Foi. Jesus disse: sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de você que está no céu. Eu não estou falando de perfeição de impecabilidade, estou falando de perfeição de caráter, de atitude. Seja como Cristo Jesus. Não estou falando ali de que você não vai pecar porque você é perfeito. Não, está falando ali de caráter, de atitude. Seja perfeitos. Ah, porque nós focamos nisso e a nossa vida trava. A gente precisa parar para pensar como Deus nos vê. Porque a maneira que Deus nos vê e a maneira que a gente se vê é diferente. É totalmente diferente. Nós precisamos de uma revelação fresca da salvação que nós temos em Jesus. Nós fomos salvos, libertos. A própria palavra fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo falando para os colossenses diz: olha, façam morrer a natureza terrena de vocês, porque você já se revestiu daquilo que é novo. Então a imagem que Deus tem quando olha para mim e para você é o sangue de Cristo sobre nós, nos purificando, apresentando como uma oferta imaculável. Só que a nossa crença, a nossa atitude tem impedido a gente de viver o melhor de Deus, porque nós temos isso entranhado no nosso coração, e bate em nós esse sentimento de rejeição. E peguei na ferida agora, né? Rejeição. Rejeição. Como a gente
é rejeitado porque a gente menos espera. A gente ofereceu tanto e vem sobre nós essa rejeição. Por quê? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu preciso fazer para ser aceito? Que mazela é essa? Que trauma é esse? Que ferida é essa que você carrega? E por causa dessa obsessão que você tem, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que ser perfeito nisso aqui. A rejeição tem trazido um vazio tão grande na sua alma, que tem perdido o controle. É por causa disso que você come demais. É por causa disso que você come de menos. É por causa disso que você não consegue mais dormir à noite. Sabe por quê? Porque você não consegue... Chegou um tempo que você não consegue mais fingir, porque a ferida está muito exposta por tudo aquilo que você tem passado. Deixa eu te dizer algo, seja transparente nessa noite. Ser transparente não é sinal de fraqueza, não. Ser transparente é sinal que você tem caráter. Ter coração sincero é mais importante do que nossas habilidades. Aceite sim a repreensão do Senhor. Aceite a repreensão de quem ama a sua vida. Aceite. Mas saiba de uma coisa: o caráter dos outros não pode mudar ou definir o meu caráter. A fé dos outros não vai mudar ou definir a minha fé. Deus me escolheu, me fez desse jeito. Mas tudo isso vem com uma decisão da nossa vida. Porque não importa o buraco que talvez você esteja vivendo, os braços do Senhor não são tão curtos que não possa alcançar você. Eu sei que você cometeu erro, sim. Eu sei que você pecou, sim, mas é noite de arrependimento, de pecado. Acerte-se com Deus e prossiga. Como eu falei, a mensagem não é para as 99 ovelhas, é para aquela que se desviou. É para aquela que perdeu a visão, que perdeu o amor, que não quer estar no aprisco, por um acaso das situações da vida, o levaram para longe. A mensagem são para esses. Todo dia você tem uma oportunidade de ter um novo começo. A única coisa que fica entre você e a vitória é o seu posicionamento, é a sua entrega para Deus. Então começa a tirar a sua mente agora do passado, de tudo que você já viveu. Pastor, o senhor não conhece a minha história. É verdade. Eu poderia estar aqui falando a sua história, mas eu estou falando da história de Mefibosete. A sua é pior do que a dele? Eu vivi numa casa com alcoólatras, meu pai me batia, a minha mãe era prostituta, eu vi meus irmãos se matarem. Sim, é terrível. Mas hoje pode ser diferente, porque aqui há uma casa de irmãos, aqui há um pai, e há um convite para você sentar na mesa, na comunhão com todos. Tira os olhos do passado. Deus está te dando hoje uma nova oportunidade. Comece a ver isso, busque viver a vida de maneira extraordinária. Para isso você precisa tirar tudo que atrapalha. Quando a gente vai ver Mefibosete, a restauração de Mefibosete é linda, porque ele morava em Lodebar. Agora Mefibosete vai morar em Jerusalém. Mefibosete foi tirado da terra do esquecimento, da terra onde não há pasto, da terra onde não há comida, da terra estéril, para Jerusalém, que significa a casa do pão, onde há pasto, onde há vida. Veja, há uma jornada, há uma travessia, há uma caminhada de Lodebar para Jerusalém. A restauração começa assim, quando nós nos tornamos a nos posicionar, quando nós damos o primeiro passo de querer mudar. Mefibosete, ele não se arrumou para se apresentar ao rei. Mefibosete não foi escolher a melhor roupa de domingo, não. Ele foi do jeito que estava. Assim nós precisamos nos chegar diante de Deus. Muitas vezes a gente chega, não, hoje não, pastor, deixa eu largar as drogas, deixa eu largar a minha amante, o meu amante, deixa eu largar a jogatina, deixa eu largar a vida errada, assim eu vou fazer parte da igreja. Não, venha do jeito que você está, de Lodebar, e você vai ver a purificação, a restauração, a lavagem sobre a sua vida, para poder sentar na mesa. Você tem dado tantas desculpas para você chegar diante de Deus. Eu não tenho tempo. A igreja é distante. É isso, é aquilo, é aquilo. Não dê desculpas. Não dê desculpas. Como eu falei lá atrás no começo, há uma ordem e um convite. E a ordem é:
saia de Lodebar. Saia dessa terra, saia desse ambiente, libere a sua alma dessas amarras que prende a essa miséria e vá ao encontro de Jesus em Jerusalém. Mefibosete reconheceu a sua situação, e para que haja restauração é necessário reconhecer. É necessário reconhecer que nós precisamos, que nós somos carentes, sim, da graça do Senhor. É necessário que a gente venha confessar os nossos pecados. Sabe, aquele que não tem pecado, a Bíblia fala isso, que, eu não tenho pecado, faz de Deus mentiroso. Mas, se nós confessarmos os nossos pecados, a palavra fala em 1 João, Ele é fiel para nos perdoar e para nos purificar de todo. Purificar isso é limpar, é extrair tudo aquilo, é deixar limpo. Quando a gente confessa ao Senhor, meu irmão, há uma purificação. Mefibosete reconheceu isso, sabe? Mefibosete, quando se apresentou, ele tinha temor no seu coração, porque ele se prostrou diante do rei. Não adianta vir na presença de Deus com a sua cabeça erguida, vindo no seu salto, o Senhor me conhece, eu não vou mudar mesmo. Não é assim. É reconhecer que você é miserável, pobre, cego e nu. É o que a Bíblia diz, que nós somos miseráveis, pobres, cego e nu. Ele reconheceu isso, mas ele veio com temor. Precisamos chegar na sala do trono do rei. Hebreus fala isso, capítulo 4, que nós devemos nos achegar diante do trono do Senhor, com confiança. Com confiança. Então ele se chegou lá com temor e confiança. Mas a partir daquele momento que Mefibosete entrou na presença do rei, que ele foi agraciado com aquelas palavras, a sua vida mudou. Ele começou a comer pão continuamente na presença do rei. Tudo aquilo que ele passou, aquilo que a sua família passou, tudo foi restituído. É por isso que quando você vem para o Senhor, há uma restituição, a restituição da alegria, a restituição do amor, da bondade, porque a sua entrega é maior. Então, Mefibosete começou a ser restituído, a sua história começou a ser mudada ali, diante daquele rei. Então lá em Lodebar ele não tinha o que comer, lá em Lodebar ele era um miserável, lá em Lodebar ele era esquecido, mas ele sai de Lodebar, a partir daquele momento, para se assentar continuamente na mesa do rei, porque a surpresa naquele dia bateu. É aqui que mora Mefibosete, sim, é. O rei mandou buscá-lo, há uma ordem: Mefibosete, sai de Lodebar e vai para Jerusalém. A palavra fala que levaram Mefibosete. Então assim acontece na nossa vida, é uma surpresa, é o de repente. E o de repente de Deus é hoje. O Senhor está batendo na porta do teu coração. Se você abrir a porta, a palavra fala: eu entrarei, o Senhor entrará e ceará contigo. O cear é sentar na mesa, é comer, é viver em comunhão. E o Senhor está batendo na porta do teu coração. Ninguém pode impedir quando Deus quer agir. Ninguém podia impedir. O Senhor, Davi queria abençoar, eu quero abençoar. Você acha que Deus não é assim? Quando Deus quer abençoar, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Quando Deus quer abençoar, Ele faz de deserto mananciais. Quando Deus quer abençoar, Ele faz da mulher estéril dar filhos. Quando Deus quer abençoar, Ele sopra o sopro de vida sobre o morto de 4 dias. Quando Deus quer abençoar, ninguém pode impedir. Hoje é teu dia. Há uma graça. Há uma graça aqui. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça aqui. Há uma graça. Porque é uma ordem para você. Saia dessa terra. Saia de Lodebar. Saia. Essa graça. Foi essa graça que encontrou o filho pródigo. Sabe onde essa graça foi buscar o filho pródigo? Quando ele estava no chiqueiro, dando comida aos porcos, querendo comer comida de porco, aquela lavagem. Mas quando ele viu aquilo, a graça entrou no seu coração, e ele caindo em si disse: na casa de meu pai há muitos alimentos,
Eu vou voltar para a casa de meu pai. Foi ali no chiqueiro que a graça do Senhor encontrou o filho pródigo. Sabe, foi numa cova cavada pelos seus irmãos que a graça encontrou José. Por tudo aquilo que ele iria passar na casa de Potifar, o Senhor era com ele. Na prisão, o Senhor era com ele, porque a graça o encontrou. Foi a graça que encontrou uma mulher ao meio-dia, com cântaros, com baldes para carregar água, para levar para casa. Mas a graça estava lá esperando aquela mulher, dizendo: mulher, eu tenho água da vida para te dar. Essa é a graça que vem ao nosso encontro. Essa é a graça que vem ao nosso encontro. Esse amor que nos faz mudar de vida. Talvez você pensava: eu vou mais um culto, está chovendo, o dia está triste, está nublado, é muita lama, é muita tristeza. Quando o dia está assim, a gente já fica logo triste. Mas eu quero te dizer, a graça do Senhor marcou um encontro contigo nessa noite. A graça do Senhor te encontrou em Lodebar, e Ele diz para você: sai daí, vem sentar na mesa do rei, vem sentar na mesa da comunhão. Meu Deus, como as pessoas têm perdido isso. Como as pessoas têm perdido a essência do Evangelho. Como as pessoas têm perdido a pureza do Evangelho. Como as pessoas têm perdido a simplicidade do Evangelho. Têm perdido essa essência. Sabe, perderam o real motivo por que vivem. Ah, mas nós vamos à igreja domingo, pastor. Nós vestimos as nossas melhores roupas. Nós cantamos alto, levantamos a nossa mão, sabe? Anotamos a pregação, compartilhamos. Isso é o que a gente faz, pastor. As palavras até nos emocionam, nos traz um alívio. Mas deixa eu te dizer, nada disso vale se todos os dias, como foi com Mefibosete, você não sentar na mesa do rei. Nada disso vale. Porque o Senhor está te chamando para ter comunhão. E comunhão a gente se tem na mesa. Talvez você que está aqui, você deixou de viver isso. Sabe, Deus te conhece. Ele conhece o teu interior. Sabe, não adianta a gente vir aqui mascarar uma espiritualidade falsa. Não é isso. Deus quer sinceridade no íntimo. Deixa eu terminar aqui. Às vezes nós pensamos em desistir das coisas. Nós pensamos em abrir mão das coisas, porque a vida é assim, pastor. A vida é cheia de obstáculos, é muitos problemas, é muita adversidade, a vida é assim. Mas se lembre, a vida não é aquilo que você tem. Que coisa boa que você tem, que maravilha. Mas a vida é aquilo que você superou. A história que você fez nisso. Só que no meio da vida, nessa jornada que se chama vida, você vai passar por decepções, sim. Você vai passar por brigas, sim. Eu não sou menino para dizer uma utopia, uma mentira, dizer que você não vai ter problema. Você vai passar, sim, por decepções. Talvez você vá se frustrar com qualquer um de nós aqui. Talvez a igreja pode até frustrar você, mas o Senhor não te frustra. O Senhor não te decepciona. Talvez os problemas que a vida que faz você passar, as dores e o sofrimento, sabe? Mas você precisa ser forte. Você precisa encarar, sabe? Você precisa ser forte. Não adianta querer fugir para Lodebar, para a terra do esquecimento. Não adianta, porque você hoje está recebendo uma ordem. Sai de Lodebar. Sabe, não adianta você querer... Cadê o ministério? Vai subir daqui, senão não termina não o ministério. Não adianta você querer, sabe, achar que... eu tenho razão para tudo, pastor. Eu sou certo. Não é isso. Sabe, desista de querer controlar tudo. Desista de querer ser o centro das atenções. Desista de querer impressionar. Desista de querer viver uma vida que Deus não te chamou para viver. A sua vida só você vive, goste ou não. Por isso você precisa acreditar mais, perseverar mais. Mas pastor, se nada mudar, continue crendo, uma hora vai mudar. E que seja hoje. E quando mudar, por favor, valorize.